Eu gostaria, se você pudesse, abrisse a sua Bíblia comigo em algo que eu li segunda-feira, e eu meditei sobre isso aqui na quarta-feira, mas é uma palavra que ainda ficou no meu coração, e eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite, algo que eu já disse com os meus irmãos na quarta-feira, aos que estavam aqui, e eu gostaria de trazer novamente a nós, para que possamos meditar sobre a palavra de Deus e sobre aquilo que Pedro nos fala sobre quais atitudes devem ser tomadas por nós cristãos. Então abra comigo 1 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 8, a carta de Pedro, 1 Pedro capítulo 3, e a partir do versículo 8. E lá nós vamos ver atitudes. E quando eu li esse texto na segunda-feira, eu fui procurar ler um pouco mais sobre o que alguns estudiosos da Bíblia escrevem sobre esse texto. E eu li que John MacArthur, ele dividiu esse texto em 4 partes. E daí quando ele fala naquele estudo, aquela Bíblia com o estudo desse John, ele fala assim, referente às atitudes cristãs que Pedro vem falando, e ele divide em 4 partes. Eu falei assim, isso é muito bom, principalmente para aquilo que nós estamos falando, estamos vivenciando na igreja, e é o que eu gostaria de meditar com vocês nessa noite. Pedro começa dizendo assim, olha, finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberes a salvação por herança, pois quem quer amar a vida e viver dias felizes, refreia a língua do mal e evita que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Irmãos, quando Pedro começa dizendo, olha, finalmente, ele não está terminando a carta de Pedro. Ele está falando finalmente porque no versículo 11, no versículo 12, ele está falando qual deve ser o meu relacionamento, o seu relacionamento quanto aos gentios. Há um tempo atrás eu peguei, usando esse texto sobre a 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 e 12, onde ele fala, olha, nós não somos daqui, e qual deve ser o nosso comportamento perante aos gentios. Depois no versículo 13, ele começa falando sobre a questão de autoridades. Como que nós, como que eu e você devemos nos postar frente às autoridades. Logo depois ele caminha e diz qual que é o meu papel, o seu papel como empregado e empregador. Qual que é a atitude cristã que eu devo ter como empregado ou como empregador? O que é aquilo que eu devo fazer? E já que no capítulo 3, ele começa o capítulo 3 dizendo sobre a conduta conjugal. É isso que Pedro está falando. E ele está falando como que o cristão deve se comportar dentro dessas áreas, dentro desses pontos de vida. Quais as atitudes cristãs que se deve ter. E daí ele fala assim, olha, finalmente, ou seja, ele chega à conclusão assim, olha, vou fazer um resumo daquilo que eu disse, qual que deve ser a sua atitude como cristã. Eu quero fazer um resumo. Eu quero resumir tudo isso. E dentro desse resumo, ele começa o versículo 8, o versículo 9, o versículo 10, 11 e o versículo 12. E é engraçado porque ele cita aqui nesse texto algo que é fundamental para nós. Quando nós conseguimos tomar essas atitudes, vivemos como pessoas que amam a vida e desejam viver dias felizes. Mesmo em meio a problemas, mesmo em meio a dor, mesmo em meio às dificuldades,
O cristão consegue amar a vida e viver dias felizes quando ele coloca em prática as atitudes que Pedro descreve. Se você colocar em prática na sua vida essas atitudes cristãs, você vai amar viver. Você não vai ficar clamando: Deus, eu já não aguento mais, me leva. Não. Você não vai viver dias tristes na sua vida, porque como nós cantamos, nós sabemos em quem temos crido, nós sabemos em quem temos confiado, quem tem sido o nosso braço forte. Então nós podemos nos alegrar. Então nós podemos nos alegrar. E aí John MacArthur, ele escreve dizendo que dentro desse texto, ele divide em 4 pontos, dizendo que existe atitudes corretas que o cristão precisa ter, existe resposta correta, existe um padrão correto de se viver, e há um incentivo correto para se viver. Ele começa falando sobre atitude, depois ele fala sobre uma resposta, ele fala sobre um padrão de vida e sobre um incentivo. E a atitude começa quando ele diz lá no versículo 8, dessa maneira: finalmente sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Essas são as atitudes corretas que o cristão deve ter. O cristão deve agir de um bom ânimo, igual ânimo, com o mesmo pensamento, compadecido, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Essa deve ser a postura do cristão. Essa deve ser as atitudes que os cristãos precisam ter. E quando ele fala sede todos de igual ânimo, ele está dizendo assim: olha, vocês precisam ter a mesma mente, vocês precisam pensar da mesma forma, vocês precisam ter um único alvo. Quantos estavam aqui, talvez quarta-feira ou domingo, que eu preguei? Pastor Eugênio pregou Filipenses 3:16 semana passada, aonde nós temos um alvo, aonde nós prosseguimos para um alvo. Aqui o que Pedro está falando é: você precisa ter uma mente, você precisa ter um alvo, você precisa ter uma mente direcionada, ter o mesmo pensamento com as outras pessoas. E qual pensamento é este? Jesus Cristo ser o centro da sua vida. Esse é uma atitude de serem todos de igual ânimo, é ter o mesmo pensar, é pensar da mesma forma, da mesma maneira. Mas ele fala algo importante aqui. Ele não está falando sobre pensar de uma única forma em uniformidade, aonde todos têm que agir da mesma forma. Não. Ele está falando aonde todos têm que ter o mesmo pensamento. Podemos agir de maneiras diferentes, mas nós temos um mesmo pensamento, uma mesma direção, um mesmo alvo. Tiago, eu não estou entendendo. Eu vou te explicar. Você já viu um coral cantar? Já viu, aqui na igreja nós cantamos. Nós não somos assim um perfeito coral, mas dá para perceber que existem vozes diferentes. Existe a Terezinha, existe a Heloísa, que elas cantam no contralto. A Cláudia, a Ellen, que já participou, e as outras irmãs, elas cantam no soprano. E existe o tenor, mas todos estão cantando o quê? A mesma música. O que Pedro está dizendo aqui era assim: olha, nós podemos andar de certas maneiras diferentemente, mas nós temos um único pensamento. E qual que é o nosso único pensamento? Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós temos a nossa mente, a mente de Cristo, quando nós temos a nossa mente, a mente de Cristo, nós conseguimos passar por cima das dificuldades, nós conseguimos passar por cima das adversidades. Você concorda que uma vez que eu penso diferente de você, nós vamos divergir de algum ponto? Vamos divergir. E aí nisso entra um ponto principal das igrejas de Cristo, porque ela prega uma unidade, aonde a Bíblia fala, nós falamos, aonde ela não fala, nós nos calamos, mas sobretudo nós levamos o quê? O amor. Sobretudo nós levamos o amor. Meus irmãos, nós precisamos entender que nós temos que ter um foco que é Cristo.
Quando nós temos um foco que é Cristo, se algum irmão me aborrece, se algum irmão me faz mal, eu não penso em mim mesmo. Sabe em quem que eu penso? Eu penso em Cristo. Eu tenho um pensamento divergente sobre o que a Zezé pensa, mas a minha mente em Cristo me leva a respeitar e a amar a Zezé. Eu penso totalmente diferente do Guilherme, mas o meu amor em Cristo me leva a respeitar e a aceitar o Guilherme como ele é. Se nós tivermos a mesma mente, uma mente cristã, quando surgir pessoas ao nosso redor que agem de maneira diferente, nós não vamos olhar para o nosso lado. Sabe para quem nós vamos olhar? Nós vamos olhar para Cristo. E aí talvez esse tenha sido um grande problema hoje na humanidade, porque hoje nós vivemos uma situação no Brasil onde existe um lado que é pró-governo e um lado que é contra o governo. E aí sabe o que acontece? As pessoas não estão pensando no Brasil e nem no bem-estar do Brasil. Elas estão pensando no seu lado partidário. E elas começam um a atacar o outro, enquanto deveriam pensar no melhor para o Brasil. Quando Pedro está falando, tende todos o mesmo ânimo, o mesmo pensamento, sede todos então cristão. Sabe o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o que está escrito lá em Efésios capítulo 5, capítulo 2, versículo 5. Olha o que diz lá em Filipenses 2, versículo 5. O que Pedro está dizendo é assim: olha, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. O ter a mesma mente é essa daqui, ó. Tende vocês a mesma atitude de Cristo Jesus. Então eu tenho a mente em Cristo. Eu consigo passar sobre as adversidades que se levantam contra mim por amor a Cristo. Se nós tivermos essa atitude cristã, de termos a mente de Cristo, de termos a nossa mente totalmente voltada para Cristo, nós vamos viver uma unidade que transcende qualquer questão secundária. Então eu passo a viver unido com meu irmão, porque eu não vou olhar para as coisas secundárias, eu vou estar olhando tão somente para Cristo. Então eu posso discordar de muitas das coisas, eu posso não concordar com muitas coisas, mas mesmo assim, ainda viver em harmonia com o meu irmão, porque o meu foco não é o meu bem-estar, o meu foco é Cristo. A minha visão, meu jeito de pensar é tão somente agir como Cristo agiu. Eu posso me posicionar, eu posso me expressar, eu posso falar, mas se eu não vou entrar em contenda, eu não vou entrar em discussão, eu não vou entrar em briga, eu não vou entrar em desarmonia por causa disso. Não. Meus irmãos, você está pensando diferente de mim? Não tem problema não. Vamos continuar prosseguindo para o nosso alvo. Qual que é o meu alvo e o seu alvo? O meu alvo e o seu alvo é ir para o céu? Então vamos continuar seguindo o nosso alvo, mesmo que de vez em quando pensando diferente. Não tem problema não. Vamos caminhar junto, mesmo nas nossas adversidades, mesmo pensando de forma diferente, mesmo não discordando com você, porque Cristo é o nosso elo, é a nossa harmonia. Vamos seguir com Cristo. Eu usei um outro exemplo aqui, quarta-feira, que eu gostaria de usar. É como se dissesse que a igreja Assembleia de Deus, porque eles falam em língua em cima do púlpito, aquilo lá não é de Deus, aquilo é uma bagunça. Não podemos caminhar com aqueles irmãos. Ou então olharmos para os presbiterianos que não se sentem à vontade com a manifestação do Espírito Santo, e falar assim, não, eles não vão para o céu de forma alguma, porque eles não ficam à vontade com a manifestação do Espírito Santo. Não. Qual que é o seu alvo? O meu alvo é ir para o céu. Eu tenho o Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Amém, vamos continuar juntos, vamos continuar andando juntos. Essa é ter a mesma mente de Cristo. E é isso que Pedro está falando aqui. Sede todos de igual ânimo. Qual que é o ânimo? Jesus Cristo. Quando você colocar Ele como centro da sua vida, como foco da sua vida, você vai conseguir andar com pessoas, mesmo com que elas pensam diferente de você, mesmo com que ela venha em desacordo com você. Se você tiver a mente de Cristo, o seu foco estiver em Cristo e não em você mesmo, você vai conseguir andar com pessoas que não concordam com você. A segunda atitude que Pedro fala aqui: sejam todos compadecidos. Compadecidos.
Irmãos, como é difícil ver pessoas hoje se compadecendo de alguém. Geralmente, quando nós vemos alguém sofrendo por dificuldades, sabe o que nós fazemos? Nós cortamos caminho, como aqueles dois, o sacerdote da história do bom samaritano diz, nós cortamos caminho, sabe por quê? Vai que ele me pede ajuda. O tempo anda tão corrido, as coisas andam tão difíceis, que eu não posso parar para ajudar ninguém. E se eu consigo, ou se alguém está vindo na minha direção, e eu sei que ela está com problema, sabe o que eu faço? Eu fujo. Quando a palavra nos diz que nós devemos nos compadecer. Eu tenho que sentir a dor daquele meu irmão, eu tenho que sofrer com aquele meu irmão, eu tenho que ver qual que é a necessidade, e se eu posso ajudar. Isso é uma atitude cristã. O pastor Justino abriu o culto falando sobre quem? O primeiro texto que ele leu, sobre a mulher que chegou até os pés de Jesus, prostituta. O que Jesus fez com ela? Se vira. Quem errou aqui? Não foi você? Agora, vê quem pode te defender. Foi essa a atitude de Jesus? Foi isso que Jesus fez? E por que quando nós vemos alguém sofrendo com dificuldade, nós, perna para que te quero? Quando nós sabemos que alguém está passando por dificuldade, está sofrendo, por que nós não temos a decisão e a disposição de ir lá ajudar? Porque vai te custar algo? E se talvez essa pessoa é um anjo do Senhor, e for aquele que quando você chegar lá no céu, Deus falar assim, tive fome e não me deste de comer. Mas quando? Lembra aquele lá que você não se compadeceu dele? Lembra daquele que você não teve uma atitude cristã com ele? Pois é, quando deixaste de fazer para ele, deixou de fazer para mim também. Essa é a atitude que Deus quer de mim, essa é a atitude que Deus quer de você. Que sejamos compadecidos para com as pessoas. O que a palavra de Deus nos fala? Chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Meu irmão, você está sofrendo, você está precisando de ajuda? Tem algo que eu posso te ajudar? Eu estou aqui para te ajudar. E o mínimo que nós podemos fazer é ter disposição de nos compadecer com a dor daquele nosso irmão e orar por ele. Exercer a nossa fé, clamar a Deus para que venha agir em misericórdia. Talvez eu possa me compadecer da pessoa, mas eu não consigo ajudá-la. Eu não consigo resolver o problema dela. Mas presta atenção, o simples fato de você parar, conversar e ouvir aquela pessoa pode mudar a situação dela. Às vezes ela não está querendo que você resolva o problema dela. Ela quer simplesmente falar, desabafar, mas nós não temos disposição em compadecer com aquele que está sofrendo. Mas o que Pedro está falando é, irmãos, referente à conduta cristã, atitude cristãs, vocês precisam começar tendo um pensamento único, tendo foco em Jesus Cristo. Se vocês tiverem foco em Jesus Cristo, vocês vão conseguir se compadecer das pessoas que estão à sua volta. Você vai conseguir se compadecer por elas. Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz que Jesus Cristo compadeceu com as nossas fraquezas. Se Ele compadeceu por mim, é isso que nós devemos fazer para com os nossos irmãos. Nós não estamos falando sobre atitudes cristãs, nós não estamos falando sobre ter atitudes cristãs, nós não estamos falando aquilo que está escrito lá em Filipenses 2,15, o que Paulo fala, sejam a atitude de vocês como a de Cristo Jesus. Não é isso que nós queremos? Não é esse o nosso alvo? Não é isso que nós cantamos, mais de ti e menos de mim? Ou seja, mais das suas atitudes, do resplandecer do Senhor e menos de mim? Ou seja, eu preciso me compadecer como Cristo compadeceu de mim, e compadeceu de mim quando eu ainda era pecador. Ele não esperou eu mudar de vida para falar assim, agora eu vou me compadecer com você. Não. Terceiro ponto, fraternalmente amigos. Fraternalmente amigos. Quão difícil é hoje ter amizade. Quão difícil é hoje dizer que você é amigo de alguém. Mas nós precisamos ser amigo das pessoas. Se o mundo diz que amigos dá para se contar nas suas mãos, aqui dentro da igreja, amigos dá para se contar no tanto de cadeira que nós temos aqui dentro.
fraternalmente amigos, chamados para ser uma família, amigos mais chegados que irmãos. É isso que a palavra de Deus nos chama. E isso que é ser atitude cristã, é ser amigo, é ser companheiro, é andar junto, é apoiar, é estar junto com aquela pessoa, e é exortar também quando necessário, quando preciso. Isso é ser amigo. Amigo é trazer um sinal de alerta quando você está vendo que algo está caminhando para a coisa errada. Isso é ser fraternalmente amigo. Porque se você não tem a disposição também de poder exortar, você está sendo um amigo da onça. Você está vendo a pessoa caminhando para o lado errado e você vai deixar ela indo para o buraco? Não. O amigo, fraternalmente amigo, se compadece e fala assim: não, calma aí, você está indo para o lugar errado. Vamos conversar melhor. Qual tem sido sua visão? Qual tem sido seu posicionamento? Eu acho que não é bem assim. É isso que Pedro está chamando aqui. Pedro está chamando a sermos compadecidos, a pensar com foco único em Cristo, a sermos fraternalmente amigos, a sermos misericordiosos, agir com misericórdia para com os nossos irmãos. As misericórdias do Senhor se renovam toda manhã sobre as nossas vidas. Todas as manhãs as misericórdias do Senhor têm sido renovadas sobre nós. E será que nós temos sido misericordiosos para com as pessoas à nossa volta? Será que nós temos sido misericordioso? Temos muitas vezes sentido a dor, temos muitas vezes perdoado aquele nosso irmão, temos sido misericordiosos com as pessoas à nossa volta? Mas isso é ter atitude cristã. É assim, agindo dessa forma, dessa maneira, que nós conseguimos agir como verdadeiros cristãos. E para terminar as atitudes cristãs, Pedro diz: humildes. Para sermos humildes. Domingo passado, César não pôde estar no nosso culto da manhã. E ele dirige a escola dominical. E ele falou: Tiago, nós estamos falando sobre o Sermão do Monte. Você pode prosseguir sobre isso? Leve um assunto sobre o Sermão do Monte, porque eu não quero perder o fim da meada, daquilo que eu estou falando, e eu não tive tempo para preparar para você prosseguir. Então, pregue algo sobre o Sermão do Monte. E a primeira bem-aventurança que tem lá: bem-aventurados os humildes de espírito, porque herdarão o reino dos céus. Humildade. Só há uma forma de você ter atitude cristã: se você for humilde. E a humildade começa em reconhecer que pela minha própria força, pela minha própria maneira de agir, eu não vou conseguir, eu sou pecador, eu preciso reconhecer que eu não sou nada. A humildade começa ao ponto de eu reconhecer: eu não sou nada, quem é alguma coisa é Cristo Jesus, e reconhecer a soberania, o poder e a majestade dele. Quando eu reconheço isso, aí sim, eu consigo fazer os outros itens. E talvez por isso Pedro deixou esse daqui por último: humildade. Porque se a pessoa não tem humildade, não tem como ela ser misericordiosa. Se a pessoa não tem humildade, não tem como ela ser amiga de ninguém. Se a pessoa ela não tem humildade, não tem como ter compaixão de ninguém. Se a pessoa não tem humildade, ela vai pensar somente nela, aos outros que se lasque, com perdão da palavra. E aí Pedro está falando assim: olha, sede humildes, corteis. A humildade tem que ser o ponto máximo do cristão. O cristão não pode agir de soberba, de orgulho, de jeito nenhum. O ponto máximo na vida do cristão, a essência, a virtude de um cristão, tem que ser a humildade. Porque se nós voltarmos para Filipenses capítulo 2, quando está falando sobre a atitude de Cristo Jesus, lá fala que ele se esvaziou de si mesmo. Ele se humilhou. E nós? Não, Tiago. Ser humilde é difícil demais. Realmente, irmão, ser difícil não é nada fácil. Mas se nós não tivermos disposição de sermos humildes, nós não vamos conseguir prosseguir.
nós não vamos conseguir tomar atitudes cristãs. E aí Pedro continua, e John MacArthur, ele vai para o segundo ponto. A primeira, ele fala sobre as atitudes, e as atitudes são essas. Depois ele fala assim, olha, mas não basta ter atitudes, é preciso ter respostas. Respostas corretas. Veja comigo o versículo 9. Não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo foste chamados, a fim de receberdes por herança, a fim de receberdes bênção por herança. Olha só, atitudes corretas, muitas vezes nós tomamos. Muitas vezes nós tomamos atitudes corretas. Muitas vezes nós conseguimos agir em humildade. Muitas vezes nós conseguimos ser compassivos, nos compadecer com as pessoas. Muitas vezes nós conseguimos ser fraternalmente amigos. Conseguimos. Agora, sabe o que me chama a atenção quando John escreveu esse segundo ponto sobre respostas corretas? Nem todo relacionamento é feito somente de atitudes. Ela é feita também de reação. E aí eu preciso estar preparado, eu preciso estar pronto para que as minhas respostas sejam cristãs. Porque tomar uma atitude correta é muito bom, mas quando alguém pisa no nosso pé, a gente não dá uma cotovelada, é mais difícil. As nossas reações são mais difíceis de lidar, porque a atitude, muitas vezes nós estamos programados. Ah não, eu vou ser compassivo com aquela pessoa, então eu vou me compadecer com a dor dela, eu vou lá e vou agir com compaixão. Mas muitas vezes quando nós temos que ter uma resposta, nem sempre nós conseguimos tomar as atitudes corretas. E é por isso que Pedro começa falando aqui, olha, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Veja que ele fala sobre uma coisa negativa, não pagar o mal com mal. Depois ele fala assim, olha, porque vocês foram chamados para bem dizer. Então ele está falando aqui, olha, em primeiro lugar, vocês não devem pagar o mal com o mal. Pagar é o que? Devolver. Quando eu pago alguém, é porque alguém me deu algo e eu vou lá e pago. Você vai no supermercado, você paga por quê? Porque você pegou os produtos. Então o que Deus está falando aqui, olha, se você tem atitude cristã, as suas respostas também têm que ser cristãs. Se a pessoa te fez mal, sabe o que você tem que fazer? O bem. A sua atitude, a sua resposta correta para com aquela pessoa é o que? O bem. Não é para pagar o mal com o mal. Mas Thiago, eu não tenho que pagar com a mesma moeda? Não, você não tem que pagar com a mesma moeda não. Você tem que agir em amor. Se a pessoa te fez o mal, você deve pagar com o bem. O cristão nunca deve pagar com a própria moeda. E se tem algo que deve ser riscado da vida do cristão, é uma palavra chamada vingança. Se tem algo que tem que ser riscado do vocabulário do cristão, da vida do cristão, é vingança. É isso que Pedro está falando aqui, olha, de jeito nenhum. Se vocês querem terem atitudes corretas, que as suas respostas também sejam corretas. Te fizeram mal, sabe o que vocês fazem? O bem. Te fizeram mal? Faz o bem. E olha só que coisa mais interessante. E ele diz assim, olha, e se te jogarem injúria, se falarem injúria contra você, ou seja, se falar mal de você, você não vai falar mal contra ela não. Se te xingar, você não vai xingar ela. Mas você fala assim, Thiago, eu não falo palavra feia. Quando a pessoa me xinga, eu não xingo ela, eu falo, você também. Pronto. Né? Porque às vezes nós achamos assim, não, eu não xinguei. A pessoa fala, você vai, você fala assim, você também. Não é isso? Às vezes nós falamos na nossa mente, né? Às vezes nós falamos aonde? Aqui. Mas nós falamos.
Trocamos injúria por injúria. Eu não falei nada, Tiago. Não falou, mas no seu coração foi você também. Às vezes a pessoa quer mais ser bom. Você também. Injúria por injúria. Não, irmãos. Não é isso que é a resposta de um cristão. A Bíblia está falando que nós não devemos pagar o mal com o mal, injúria por injúria, e nem que seja você também, que você não está falando palavra feia, mas você está querendo a mesma coisa. É isso que Pedro está falando aqui. E aí Pedro fala sobre isso, e Paulo lá em 1 Coríntios, se você puder abrir sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 12, olha só o que Paulo está escrevendo lá, e é isso que nós devemos fazer. Olha qual era a atitude de Paulo. Paulo tinha uma atitude cristã, por isso ele batia e dizia: olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Então vamos aprender também um pouquinho com Paulo. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 12. Trabalhamos arduamente com as nossas mãos. Quando somos amaldiçoados, olha o que Paulo dizia: quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos temos tornado escória da terra e lixo do mundo. O que Paulo fala? Quando me xingava, nós falávamos coisas boas. Meus irmãos, você foi chamado para abençoar. Você não foi chamado para maldizer. Você não foi chamado para tratar mal com mal. Você não foi chamado para tratar injúria com injúria. Não! E Paulo fala isso aqui, olha só. Quando fomos amaldiçoados, qual foi a resposta? A resposta foi correta. Quando fomos amaldiçoados, abençoamos. Quando fomos perseguidos, vou perseguir também. Deixa quando chegar a minha vez. Não! Suportamos. Por que Paulo suportava quando ele era perseguido? Por que Paulo suportava quando ele era perseguido? Por causa do primeiro assunto que nós falamos. Aonde estava a mente de Paulo? Em Cristo. Então ele poderia suportar, mesmo quando perseguido, porque ele tinha um alvo. O meu alvo é Cristo. Está me perseguindo? A minha atitude vai ser: não tem problema não, eu suporto a sua perseguição. Você quer puxar o meu tapete no trabalho? Não tem problema não, pode continuar tentando puxar. Meu Deus é bom, eu confio, eu sei que eu tenho crido. Mas quando nós não temos essa mente de Cristo Jesus, nós começamos a ficar bravos com quem quer puxar o nosso tapete, e nós queremos tramar algo para puxar o tapete dele também. Agora Paulo aqui fala que quando ele foi perseguido, ele suportou. Quando caluniado, respondemos amavelmente. E aí entra o ponto da positividade dentro desse versículo que nós lemos. Bem dizendo, pois para isso mesmo fostes chamados. Você foi chamado para quê, meu irmão? Para falar o bem. Para falar o que? As boas novas, o Evangelho, palavra de vida, palavra de renovo, palavra de transformação, palavra de mudança. Foi para isso que você foi chamado. Para falar o bem, não para ofender a outra pessoa. E isso é ter uma resposta correta. Eu fui chamado para não tratar o mal com o mal, nem injúria com injúria. Muito pelo contrário, eu fui chamado para falar o bem, para dizer bênção a respeito daquelas pessoas. Mesmo quando elas me ofendem, mesmo quando elas me tratam mal, eu libero perdão e falo assim: está perdoado. Isso é bem dizer. É falar bem: olha, não tem problema não, já está perdoado, está resolvido. Ela te xingou, ela te maltratou, ela fez coisas ruins contra você, perdoa. O maior perdão nós já recebemos de Cristo Jesus. Por que nós vamos ficar retendo perdão por causa de pessoas que falam mal de nós, jogam injúrias contra nós? Não. A minha atitude deve ser de bem dizer. Foi para isso que Cristo me chamou. A minha atitude tem que ser de perdoar, de abençoar. Foi para isso que Cristo me chamou. Isso é ter uma atitude cristã. Isso é ser cristão.
Agora, como que eu faço isso? Como que eu tenho essas respostas corretas? Tendo um padrão correto de viver. Tendo um padrão correto de viver. Pedro continua no versículo 10 e 11 dizendo: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-las. Você quer uma vida boa? Pedro está dizendo aqui 4 orientações referente à vida boa. Está aqui, dentro desse versículo 10 e 11. Refreie a sua língua. Se você não ouviu uma pregação que eu disse há um tempo atrás, pegue lá no YouTube, quando eu preguei aqui falando sobre a língua. Lembra que está escrito lá em Tiago 3? Falando sobre a língua? Lá diz assim, ora, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Refreie a sua língua. E aí aqui entra um cuidado de refrear a sua língua. Porque às vezes nós achamos que sobre a questão de refrear a língua, é porque nós estamos mentindo, falando mal, palavras feias. Não. Refreia a sua língua, porque às vezes a verdade que você quer falar é para ferir, para machucar, para amedrontar a pessoa, para jogar aquela pessoa chão abaixo. E isso não é um padrão certo de viver. Você vivendo dessa forma, mesmo às vezes você, mas eu só falo a verdade. Tudo bem, mas você usa a verdade para prejudicar a pessoa que está ao seu lado. Então, trava a língua, morda, conta até 10, faça o que você achar melhor. Refreie sua língua. Esse é o padrão correto de viver. A atitude do cristão passa por um padrão de vida de se viver refreando a língua, tomando cuidado com aquilo que se fala, mesmo quando é verdade. Evite que os seus lábios falem dolosamente. O que é dolo? Existe homicídio culposo. O pessoal está falando que, referente àquela ponte que caiu, a passarela do Tim Maia, que caiu no Rio de Janeiro, estão querendo colocar como homicídio culposo. Não teve a intenção. Não teve, mas aconteceu. Agora aqui está falando, senhor, evite que os seus lábios falem dolosamente. O que é dolo? Eu faço com má fé, intenção, é isso que eu quero. Está falando, refreie sua língua, cuidado com aquilo que você fala. Não fala dolosamente. Não fale para machucar, para ferir. Não fale com mentira. Na vida do cristão, na vida de quem ama a Deus, não pode haver espaço para mentira. Quem diz amar a Deus não pode viver com a língua falando dolosamente para prejudicar, para matar. Evite fofoca, calúnia, engano, exagero. É isso que ele está falando aqui. Não faça esse tipo de coisa não. Essas suas atitudes cristãs, evite com que os seus lábios falem dolosamente para prejudicar, para matar, para machucar. É fofoca? Meu irmão, é fofoca, eu não quero saber. É calúnia? Me tira dessa. Mas às vezes nós agimos como um amigo meu, Donizete, que trabalhava no hotel comigo. Quando alguém ia contar alguma coisa para ele que ele dera fofoca, ele fala assim: não, fofoca? Eu dei fofoca, vem aqui, conta aqui no meu ouvido. Não, fuja da fofoca, fuja das calúnias, do engano, aparte-se do mal, pratique o que é bom, aparte-se do mal. Apartar. O que é apartar? Ir para lados opostos? Sempre quando fala para mim sobre apartar, eu lembro de briga. Como que é que você vai apartar uma briga? Você puxa um para um lado e alguém puxa o outro para o outro, porque se você só puxar um, o outro vem correndo atrás. Então tem que ser em dois, aparta, foge, para lados opostos. Aparte-se do mal.
O cristão deve viver referente ao mal dessa forma: eu devo rejeitar o mal. É maldoso, estou correndo para o outro lado. Não é só evitar. Não é evitar. Aqui não está escrito assim, olha, evite o mal. Está falando para você se apartar, vá para o outro lado. Evitar, o mal está aqui, eu posso evitar ele, estou aqui do lado aqui, ó. Não, a Bíblia está falando para se apartar, o mal está aqui. Quero distância, quero ficar longe daquilo que é mal. Aparte-se do mal, fuja do mal, abandone, despreze, deteste, odeie tudo que for mal. Leva para longe de você, aparte-se do mal. Agora, sabe o que ele fala? Pratique o que é bom. Pratique o que é bom. E o que é bom? Bom é tomar as atitudes cristãs. Pratique o que é bom. Busque fazer o que é bom. Evite o mal. Busque a paz. Busque a paz. Se eu não me engano, é Paulo que está escrevendo, que diz: no que depender de vós, tende paz com todos. Busque a paz. Às vezes não dá, não depende de nós. Eu quero viver em paz, mas o cara lá não quer, então não depende de mim. Mas daquilo que depender de você, busque a paz. Não essa paz que o mundo dá, busque a paz de Deus. Busque a paz. Empenhe-se por buscar, em alcançar. Não é fácil, mas empenhe-se, corra atrás. Não faça corpo mole não. Busque viver em paz com as pessoas. Se a pessoa quer discussão, não quero. Busque viver em paz, em constante tranquilidade. Busque viver em paz. Se você viver dentro desse padrão de vida, refreando a sua língua, evitando os lábios maus, se apartando do mal, praticando o que é bom, buscando a paz e se empenhando, se dedicando em alcançá-lo, há um incentivo, há um benefício, há algo mais para você. E Pedro continua dizendo no versículo 12: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam os males. Manter a paz realmente não é fácil. Exige um esforço muito grande, mas nós precisamos correr atrás. Nós precisamos buscar a paz. Mas Tiago, você está vendo esse inimigo aqui que está tentando me derrubar? O cara só quer meu mal. Irmão, se você buscar a paz, aqui continua o versículo dizendo que os olhos do Senhor estarão sobre você. E o Senhor vai estar vendo o que está acontecendo. E o Senhor é um Deus que peleja a nosso favor. Há um benefício quando nós tomamos atitudes cristãs. Os olhos do Senhor estão voltados para nós. E aí, meus irmãos, se nós estamos passando por lutas, por dificuldades, não se preocupe. Os olhos dele estão nos olhando. Ele está vendo. E Ele tem a disposição de nos ajudar a nos levantar, a prosseguir e a continuar em frente. Quando nós temos disposição de termos atitudes corretas, respostas corretas, um padrão certo de viver, nós podemos contar com o clamor de Deus a nosso favor. E mesmo quando os inimigos se levantarem contra nós, e eles vão se levantar, nós devemos lembrar que os olhos de Deus estão voltados para nós, ouvindo e atentos à nossa súplica, ao nosso clamor e à nossa oração. Quando? Aqui, pelo que Pedro está escrevendo, quando nós temos atitudes corretas, respostas corretas e um padrão correto de viver, aí nós podemos clamar a um Deus e que Ele vai estar com os olhos voltados para nós, pronto a ouvir a nossa súplica e o nosso clamor. Há um benefício para nós quando nós tomamos atitudes cristãs.
há algo que vem de encontro à nossa vida, e não há nada melhor do que ter de encontro à sua vida o olhar de um pai que ama os seus filhos e tem prazer em abençoá-los. Esse é o benefício daquele que tem atitude cristã. Agora, quem não tem, diz que os olhos do Senhor estão, o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Em contraste de ter os olhos voltados para Ele, diz que o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. E aí a grande pergunta para nós terminarmos os nossos pensamentos nessa noite: será que nós temos tido atitudes corretas, respostas corretas, um padrão correto de viver? Pedro diz que aquele que tem essas atitudes corretas, respostas corretas, vive dias felizes. Como têm sido seus dias? De alegria ou de tristezas? Porque dependendo daquilo que tem sido seu dia, de alegria ou de tristezas, responde se você tem tido atitudes corretas e respostas corretas e um padrão correto de viver. Porque mesmo quando passando por luta e dificuldades, o crente continua feliz. Como diz aquela música da Cassiane, o crente até mesmo chorando, ele canta. Ele canta porque ele chora aos pés do Pai, ele chora nos pés da cruz. Ele chora alguém que está pronto para ouvir o clamor dele. Então ele canta. Não tem espaço para tristeza. Ele vai para a fornalha como Sadraque, Mesaque e Abednego sem nenhum problema. Ele vai para a cova como foi Daniel sem nenhum problema. Ele vira escravo como virou José sem nenhum problema. Vai para a cadeia como foi José sem nenhum problema. Porque ele sabe que as atitudes, a sua maneira de viver, o seu padrão de vida tem sido de uma forma que faz com que o olhar de Cristo Jesus esteja voltado para Ele. Esteja voltado para Ele. Então ele fala: eu posso descansar. Eu posso descansar. Que nós possamos parar e meditar sobre qual tem sido as nossas atitudes, as nossas respostas, nosso padrão de viver. É por isso que nós temos falado o quão importante, e o quanto temos falado sobre atitudes. Vale a pena tomar atitude cristã. Vale a pena. Amém?